lembrai-vos, ou lembre-se, da mulher de quem? Da mulher de quem? Me dá sua atenção. Eu só quero te introduzir o texto, porque depois eu vou sair um pouco do contexto dele e aplicar num outro contexto. Mas Jesus ali, se você ler esse texto de Lucas, ele está narrando fatos que aconteceriam nos tempos do fim. Para quem estudou teologia, escatologia. Ele está detalhando inúmeros fatores que seriam semelhantes, parecidos. Inclusive ele conta a história de Sodoma e Gomorra, a história de Ló. Daí entra esse lembra-se ou lembrai-vos da mulher de Ló, porque nesse texto ele está contando toda a história de como que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Eles bebiam, casavam, se davam em casamento. Foi assim também na época de Noé. E o que tinha na época de Ló? Uma imoralidade sexual absurda. Ló é sobrinho de Abraão. Deus já tinha falado para Abraão desde Ur dos Caldeus que era para ele sair da terra dele, do meio da parentela dele, sim ou não? Mas Abraão nunca tinha obedecido até o dia que ele e Ló briga. Na verdade, quem brigou não foi Abraão e Ló, quem brigou foi os pastores, os funcionários deles, melhor dizendo, a equipe deles que entrou em conflito. Eles mesmos estavam tudo resolvido. Mas aí Abraão lembrou de que Deus já tinha falado para ele: não leva ninguém da sua família, vai dar problema. Qualquer coincidência aí. Mas Abraão não é como a gente. Não, mas é um só. É meu sobrinho, é porque eu gosto mais dele. Ele parece comigo. Ele é inteligente, ele é esperto. E leva. Enfim, resumo da ópera. Ló cresceu tanto, junto com Abraão, que não tinha pasto suficiente, não tinha comida suficiente para sustentar os dois rebanhos. E um rebanho que não come, não engorda. E um rebanho que não engorda, não vale nada. É assim ou não é? Perde dinheiro. Então Abraão olha para Ló, porque quem tem a bênção de Deus costuma ser assim. Abraão olha para Ló e fala assim: Abraão, ô Ló, se você for para o norte, eu vou para o sul. Pode escolher para que canto que você vai. Te dou o direito de escolha. Sabe por que tem muitas vezes que a gente não está prosperando? Porque relações chegam ao fim e a gente não deixa algumas pessoas embora. A gente quer ficar negociando coisinha que já não vai mais mudar nada na sua história. Não estou dizendo que você tem que abrir mão de tudo. Você sabe o valor das suas conquistas. Você sabe o preço que você pagou para chegar onde você chegou e ter o que você tem. Mas estou dizendo que tem hora, irmão, que é melhor você pagar o povo para sair de perto de você. Porque tem hora que só de você ter paz, você prospera mais. Você recupera, você avança. É assim ou não é? Abraão já entendia isso. Porque quem tem a bênção, irmão, facilita. Quem não tem a bênção, complica. Vou falar de novo. Quem tem a bênção facilita. Quem não tem a bênção, complica. Toda pessoa que é abençoada, irmão, ela é simples, ela facilita, ela é objetiva. Porque ela sabe, as coisas na minha vida acontecem. Toda pessoa que ela não tem a bênção, ela se apega a algo. Então Abraão, já conhecendo um pouquinho desse caráter desse Ló, falou para Ló assim: vai para onde você quiser. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Pode escolher aí. Aí o Ló, sabe o que é zóio de tandera? Então o zoião de tandera, o melhor bife ele quer para ele. Pensei logo em comida. O melhor pedaço do bolo. Tudo que é melhor, ele corre na frente como se ninguém estivesse vendo. É esperto. É o bonitão. É o lindo. O Ló olhou assim, e aí ele viu um negócio assim, verdinho, bem plantado. Chamava as Campinas do Jordão. Essa região era uma região próspera, farta, uma cidade, uma região riquíssima em Israel. Ló, inteligente, pensou o quê? Vou para Miami. Ló, inteligente, pensou assim: eu vou para Nova York. Eu vou para onde que o dinheiro está. Abraão está me dando direito de escolha?
as campinas, verdinha, bonitinha. Falou assim: é para lá que eu vou. Pega os gados dele, pega a família dele e vai para as campinas do Jordão. Abraão fica onde? No deserto. Porque ele tinha, fala, a bênção. Ele tinha a bênção. Ló vai. Só que mal sabia Ló, ou sabia e não quis dar ênfase, fingiu que não viu, fez vista grossa. Mal sabia Ló que Sodoma e Gomorra já estavam debaixo da mira de Deus. Porque Sodoma e Gomorra, quem nunca ouviu o termo sodomia? Não vou nem entrar nisso porque, né, não vem um caso. Mas esse termo sodomia, esse termo Sodoma e Gomorra, que é usado hoje de forma pejorativa, que é usado hoje para atribuir a um estilo sexual, a uma opção sexual, vamos dizer assim, vem dali. Porque o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra? Homem com homem, mulher com mulher. Mas o texto não fala de mulher com mulher, o texto fala de homem com homem. Olha o que aconteceu. 3 anjos vai na casa de Abraão, na tenda de Abraão. Um fica com ele, que era o próprio anjo do Senhor. Anjo com A maiúsculo, está falando do próprio Deus, ou do próprio Cristo. Mas 2 tinham uma sentença. Eles tinham que executar um juízo sobre a face da terra. A ordem para eles é: o cheiro do pecado de Sodoma e de Gomorra chegou às narinas de Deus, e Deus mandou destruir tudo. Deus mandou fazer o quê? Abraão ainda tenta interceder, porque Abraão era um tio. Abraão era um intercessor. Abraão era um homem de oração, amava as almas. Abraão tenta negociar com Deus, com o anjo, e fala assim: mas se tiver 50 justos, lá em Sodoma, você perdoa? Ao anjo: perdoo, me apresenta os 50. O que o anjo quis dizer? Abraão, não tem 50 povo lá que presta, tudo endemoniado. Aí Abraão olhou e falou assim: nossa, que Ló foi arrumar? Aí Abraão pensou: se tiver 30, ao anjo, me mostra, me apresenta os 30 justos que temem a Deus, que são retos. Se tiver 10, não tem. Abraão parou de negociar, entendeu que o negócio era sério, que o anjo não visitaria a terra se Deus já não tivesse avaliado cada possibilidade. Só que por um outro lado isso me revela algo. Pergunta o quê? Por causa de um justo Deus salva uma família. Se por causa de 50 ele salvava uma cidade, quem está aí? Se por causa de 50 ele ia salvar uma cidade, por causa de um justo ele deixa e poupa muita maldição contra uma casa. Eu acho que você não entendeu. Por causa de você tem juízo que não vai chegar na sua família. Por causa do seu posicionamento, por causa da sua integridade, por causa da sua santidade, Deus não vai deixar o diabo tocar na sua casa. Cadê o doido? Foi tomar café. Pede ele um pouquinho de grave. Não gosto de vacina não. Pode pregador tem que... Os anjos partem então para a cidade. Quando chega lá, os anjos não apresentou na terra no formato de anjo. Eu não sei se você sabe que em quase 100% das vezes que os anjos vêm à terra, eles vêm no formato de anjo. Perdão, de homem. Aspecto de homem. Quando eles se materializam, é no formato de homem. Ao ponto que a Bíblia vai dizer que a gente pode ter recebido anjos na nossa casa sem saber que era anjo. Você pode ter hospedado um anjo na sua casa sem saber que era anjo. Olha que coisa doida. Então trata bem as pessoas, viu? Eu sei que tem uns que é anjo caído. Mas essa aí já dá logo no segundo dia, dá para você perceber. É assim ou não é, irmã? Mas quando você percebe que a pessoa é especial, que ela tem uma luz, que ela tem um brilho, você fica: será que ela é um anjo? Os anjos eram muito bonitos. O que eles eram? Você crê se você quiser. Os homens da cidade bateram na porta de Ló e falou com Ló assim: cadê os 2 homens que entrou aí? Ló já entendeu o recado. Aí Ló falou assim: o que vocês querem com eles? Nós queremos ficar com eles. Entrega ele para nós.
Olha o que Ló fala. Por temer a Deus, eu entrego as minhas 2 filhas virgens, mas não toca nesses homens, porque eles são homens santos. Os caras, nós não gostamos de moça, nós queremos homem. O anjo deu um golpe espiritual, fapo, todo mundo ficou cego. Os caras que estavam lá fora, doido para morder, ficou tudo cego. Não achavam a casa de Ló. Nesse tempo o anjo fala para Ló. Aqui eu quero pregar. Falei de 4 pessoas, sim ou não? Nesse tempo o anjo fala para Ló: Ló, é o seguinte, a ordem é, pega a sua família e suma daqui, porque Deus vai destruir tudo. Você está vendo aí a imoralidade, você está vendo aí a perversão do povo. Vamos embora. Abra comigo Gênesis 19. Rapidinho. Prometi que até 10h40, até 10 horas eu termino o culto. Vocês estão rindo? Não, até 10. Gênesis 19, 14. Posso ler? Então Ló, ele foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas. Ele disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Aí está dizendo assim, ó, mas eles contudo pensaram que estava o quê? Em outra versão vai dizer assim: e eles riram porque não acreditaram. Eu acho até melhor essa versão: e eles riram porque não acreditaram. Preste atenção nisso. Existe o Abraão, existe o Ló, existe a mulher de Ló, e existe os genros de Ló. Vou falar de novo, vou começar a entregar aqui agora. É aqui que eu vou entrar. Existe o Abraão, existe o Ló, existe a mulher de Ló, e existe os genros de Ló. Passou nessa história toda. Abraão é quem? Abraão é aquele que não negocia o seu chamado por causa de dinheiro. Abraão é aquele que não negocia os seus princípios e os seus valores por causa de oportunidade. Abraão é aquele que prefere ficar num lugar difícil, crendo em Deus, do que se vender para o diabo por causa de proposta. Abraão é aquele que não se move pelo tempo, pela estação. Mas minha vida está difícil hoje, mas amanhã Deus vai cumprir uma promessa. Eu preciso falar para alguém, meu filho: a terra está precisando de Abraão, homem que passa a crer, mesmo que tu está dizendo o contrário, ainda que a terra esteja seca, ainda que tudo está deserto, ele continua crendo, ele não se vende, não se corrompe. Pode ficar em paz, ô Abraão, o seu tempo vai chegar, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, e Deus vai te honrar. Abraão é intercessor. Abraão é aquele que não deseja mal. Abraão é aquele que não quer ver destruição. Abraão é aquele que tenta proteger as pessoas. É por isso que ele era próspero. Eu não sei se você sabe, mas eu posso te contar que a Bíblia vai dizer, quem vai dizer? Que Abraão ficou rico. Aí ela usa um outro termo para Abraão: ficou riquíssimo. Todos os heróis da fé do Antigo Testamento, você vai perceber uma característica: deixaram de ser pobre, ganharam nome, honra, família e riqueza. Vou falar de novo: nome, honra, família e riqueza. José era quem? Um escravo vendido para os ismaelitas. Chega no Egito, não era ninguém. Foi trabalhar na casa de Potifar, prosperou, cresceu. Potifar falou assim: esse cara é próspero. A minha casa prosperou depois que ele começou a trabalhar aqui. Foi preso, sim ou não? Prosperou na cadeia, está escrito, tá? Eu queria entender como é que alguém prospera na cadeia. Mas José, um dia eu te conto essa história. José prosperou na cadeia, está escrito, irmão, ele prosperou na cadeia. Ao ponto que ele virou quem? José do Egito, que já conhece, precisa nem entrar em comentário, que você já viu a manchete, né? Manchete não, Record. Fui longe, hein? Chamar Record de manchete, meu Deus, fui lá nos anos 90. Eu não preciso falar de Daniel, mesma história. Escravo, vendido para os babilônicos, se torna o governador da Babilônia, e ainda salva os 3 amigos. Tem alguém pegando? Eu não preciso falar de Davi, o homem que Deus ungiu. Era um pastorzinho de ovelha, pobre coitado, filho bastardo, nem chamado para jantar com os irmãos ele era. Se tornou o maior rei que a terra conheceu. Agora,
Nós temos uma escolha: ou nós somos Abraão ou nós somos Ló. Ló é oportunista. Ló esquece a promessa. Ló não busca Deus. Ló não tem aliança. Ló não tem propósito. Ló esquece que foi Abraão que mudou a vida dele, e fez as escolhas e está tudo bem, foi embora. E Ló, irmão, contudo, ele era abençoado. Me pergunta por quê? Porque ele era reto. Deus não falou que se tivesse um reto, ele salvaria? Sim ou não? Qual foi a única família que Deus salvou de Sodoma? A de Ló. Então isso implica que Deus, apesar de tudo, tinha alguma coisa por Ló. Porque apesar de tudo, Ló não era perverso. Ló não cometeu os pecados de Sodoma. Ló continuou temendo a Deus. Ele temeu tanto a Deus que eu te provo que ele preferiu entregar as filhas do que deixar alguém tocar um anjo. Ló era um guardião do que era santo. Então Ló é aquele crente meio atrapalhado, que de vez em quando faz escolhas erradas, mas continua crendo. Quem pegou? Quem pegou? Ló é aquele tipo de gente, tipo nós assim mesmo, que de vez em quando faz umas escolhas que a gente não sabe nem o que está escolhendo, mas no fim a gente ama Jesus. No fundo a gente teme a Deus. Por isso que Deus poupou ele, por isso que Deus salvou a casa dele, e porque ele tinha aliança com quem? Com Abraão. Porque ele tinha a bênção de quem? De Abraão. Porque está escrito que Deus deu uma promessa para Abraão. Me pergunta qual? Todas as famílias serão benditas por ti, Abraão. Ló tinha aliança porque ele tinha sangue. Agora eu quero entrar no terceiro tipo de gente. O genro, fala o genro. O genro. Quando Ló chega e fala para o genro: meu filho, arma a barraca, levanta a tenda, prepara a mala, prepara passaporte. Sabe quando o profeta fala para alguém: prepara passaporte, prepara o visto? Era o Ló falando para o genro: se arruma. Só que na cabeça do genro, jovem, né? Adolescente, acho que os velhos tudo esclerosado, acho que não sabe o que fala, acho que já tá lelé da cuca. Jovem, ri, não deu voto, não deu crédito, ficou brincando, pensou que Ló estava com palhaçadinha. Irmão, deixa eu te dar um conselho. Tem hora de brincar e tem hora de falar sério. Os genros de Ló, fala de uma geração que não sabe separar o que é santo do que é profano. Os genros de Ló não sabem separar quando a coisa é séria e quando é brincadeira. O segredo da vida é ter equilíbrio, é ter o quê? Porque se você for sério demais, você não vive. E se você brincar demais também, você é abobalhado. Ninguém te leva a sério, ninguém te respeita. É assim ou não é? Ninguém te dá crédito. Eles deram risada. Posso pregar? Fala, pode. Não se assusta, porque tem muita gente na nossa vida que nós vamos dar uma palavra de Deus para ela e ela vai rir. Não se assusta, porque nem todo mundo vai acreditar na visão que você teve. Não se assusta. Era genro, ia casar, é gente da família, é gente da intimidade. Genro na época era quase filho. E a gente espera que essas pessoas entendem quando a gente está falando sério. A gente espera que essas pessoas entendem quando algo está acontecendo ou está para acontecer. Mas eu preciso te falar que quem recebeu a visão foi você, não foram eles. Sabe por que tem hora que está todo mundo rindo e só você levando a sério? Porque só você viu o resultado. Porque só você viu o projeto dando certo. Porque só você viu isso pronto. Porque só para você que Deus contou. Então é difícil alguém crer naquilo que ele não viu. Mas você que viu, eu preciso te falar: não para de crer, apesar do debochado, do que está rindo, do que está desacreditando, fazendo meme, ridicularizando. Continua crendo. Quantas coisas eu já falei que eu ia fazer, o povo riu. O pastor Pedro é doido. Contei a história aqui esse dia.
Eu mandei a pastora Kelly lá para outra pastora cuidar, minha antiga pastora. Ela queria arrumar um deputado para Kelly me jogar. Eu também, tadinho. Não tinha um pau para dar no gato. Eu não tinha nem um cartão do Bolsa Família. Você viu? 3 bilhões de reais do Bolsa Família, onde foi parar? No Tigrinho. Não, foi só uma informação aleatória. Aí tinha uma amiga que andava com essa pastora. E a pastora estava lá tentando falar para essa amiga quem eu era. E a Kelly tentando explicar quem eu era. Na época, uma tripa seca. Aí ela falou assim, quando ela entendeu: ah, é aquele menino que acha que é pastor? É aquele menino que acha que é pastor. É aquele menino que acha que é pastor. Bom, ainda bem que eu achei. Ainda bem que eu não dei ouvido. Ainda bem que eu acreditei. Estava tendo a competição das lagartixas. Conhece a competição das lagartixas, Gesiel? Conhece não? Eles botavam a lagartixa e soltavam elas, Roger, para eles ir correndo, subir no muro. E o dono da lagartixa, que era a lagartixa chegasse primeiro, ganhava. Só que no meio do caminho os outros animais ficavam tudo gritando: ô burra, você não vai conseguir, você não vai dar conta, você está ficando fraca, você vai desanimar, olha o bicho papão, olha o demônio. E aí, toda vez que soltava as lagartixas, tinha uma que ninguém parava ela, subia. As outras iam caindo no meio do caminho, perdia as forças, desabava lá de cima, ficava ouvindo, perdendo as forças, cansava, ficava ouvindo, quando via, desistia. Passou uma competição, passou duas, esse cara intrigado: por que só essa lagartixa ganha? Aí foram perguntar para o dono da lagartixa: por que só essa lagartixa ganha? Ele falou: não, porque ela é surda. Tem hora que é melhor ser surdo no mundo espiritual do que ficar ouvindo maldição de gente infeliz, do que ficar ouvindo palavras de derrota de gente que não sabe o que é vitória, de ficar ouvindo comentários de desânimo, comentários invejosos, comentários malignos, só porque você está avançando e está projetando e está avançando. Meu filho, eu preciso te falar: para de dar ouvido para gente que não quer fazer nada nessa vida. Segue seus sonhos, segue seu projeto. Foi com você que Deus falou. Vai avante, meu filho. Segura, deixa eu terminar. Me dá grave, pelo amor de Deus. É só um dedinho de grave. Grave. Presta atenção. Temos que rir. Tem um Ló que, apesar de tudo, ele ia crer. Quem é o Ló? É aquele que, apesar de lá atrás ter feito péssimas escolhas, Deus deu para ele uma chance, depois de alguns anos, de ouvir a Deus e fazer a escolha certa. Abraão é aquele crente antigo, irmão, que nunca desviou, que nunca fez nada de errado, que sempre ouviu Deus. Por isso que ele está lá na frente. Diga amém por isso. Mas nós, o Ló, que lá atrás fizemos escolhas erradas, nós estamos tendo uma chance de agora ouvir de Deus. Mas infelizmente tem uns genros que ficam rindo. Tem gente que fica com deboche. E ainda tem a nossa mulher. Aqui é só força de linguagem, tá, gente? Não aplica isso no casamento não, que senão dá problema. Então o Ló sai com a esposa, com as filhas e com os genros, porque apesar de tudo os genros foram. Presta atenção. O Ló recebeu uma ordem do anjo: não olha para trás. Deus vai destruir a cidade, Deus vai acabar com tudo. E quem olhar para trás vai virar o quê? Estátua de sal. Vocês conhecem a Bíblia? Olha que igreja linda. Vai virar o quê? Estátua de sal. Então, parou no meio do caminho, fez isso aqui, estátua. Pegou ou não? Tá andando, olhou para trás. Pegou ou não? Tá andando, olhou para trás.
Vocês fizeram a estátua rir. Está andando para frente, olhou para trás. Está o Ló. Minha filha, não olha para trás. Eu, se fosse da logística, eu ia botar todo mundo um lado do outro. Porque se alguém me grita: ô Pedro, o que a gente vai fazer? Aí já era. Fui. Se eu põe para frente, eu ia ter que gritar a pessoa. Então vamos andar todo mundo de lado? Um do lado do outro. Ninguém na frente, ninguém atrás. Amém? Vem o Ló com a esposa. Preste atenção. Eles estão andando, Deus começa a destruir aquilo que antes para nós tinha muito valor. Pastor, qual é a dificuldade de obedecer a uma nova direção de Deus? Porque a gente não consegue desapegar no que ficou lá atrás. O maior problema de seguir uma direção divina é que muitas das vezes o lugar que eu estou está ótimo. Nem sempre quando Deus fala é porque você está no deserto, você está arrebentado, você está quebrado. Muitas vezes quando Deus fala, está lindo. Eles não estavam saindo porque queria, estavam saindo porque o anjo mandou. Aleluia. Tem alguém pegando? Diga amém. 5 minutos eu termino, presta atenção. Essa mulher está indo, quando ela vê, quando ela começa a pensar: nossa Deus, será que quebraram minha casa? Será que queimaram meu carro? Será que destruíram aquela lojinha que eu gostava de comprar no dia 5 que caía meu pagamento? Minhas amigas. Ela começou a lembrar do passado, porque ela viu que Deus estava destruindo. A maioria de nós tem muito medo quando Deus toca no nosso passado e começa a soltar pessoas e liberar situações e arrancar de nós coisas que um dia fez muito sentido, coisas que um dia teve muito valor, lugares que foi bênção, lugares que nos ajudou, lugares que mudou a nossa vida, sim ou não? Mas a ordem de Deus para mulher e para o Ló era: não olha para. Aí Jesus lá na frente em Lucas vai dizer assim: lembrai-vos da mulher de... Por que ele não mandou lembrar de Ló? Por que ele não mandou lembrar dos genros de Ló? Por que ele não manda lembrar das filhas de Ló? Ele manda lembrar da mulher de Ló. Porque Jesus está querendo nos dar uma lição. Existem pessoas que a gente tem uma forma de aprender com elas. Me pergunta o quê? O que não fazer. Lembrai-vos daquele fulano. Lembra da ciclana? Então, você lembra o que aconteceu, né? E tem gente que infelizmente vai pelo mesmo caminho. Deixa eu te falar algo. Nessa vida, nesse mundo, a história ela só se repete. O que muda são os personagens. Se você ler a Bíblia hoje, parece que ela foi escrita hoje. Alguém vai dizer que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã de manhã. Para que serve história? Para que a gente entenda comportamento civil, comportamento humano, comportamento de cidades, de povos. E eu preciso te falar: o ser humano é igual desde que o mundo é mundo. Todo tempo nós vamos ver vários arquétipos de personalidades. Você precisa escolher: você vai ser o herói ou o vilão? A mocinha ou o bandido? O que venceu ou o que perdeu? O que ficou reclamando, murmurando, xingando e acusando, ou o que escolheu construir sua própria história? Eu preciso te dizer, querido, que nesse filme chamado vida tem um ator principal, tem um ator coadjuvante, tem os figurantes, tem os elementos inertes. Quem você vai ser? Você está achando que
o diretor lá em cima vai ficar assim: olha, você tem cara de Brad Pitt. Se ele quisesse que você tivesse cara de ator Brad Pitt, ele tinha te feito louro, com o olho claro e bonito. Ô minha filha, se ele te quisesse Angelina Jolie, você tinha cara de Angelina Jolie. Aí eu te pergunto, a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Por que você não se enxerga como um ator principal da sua história e deixa outras pessoas escrever por você? Termina agora. Então o Ló está vindo. De repente ele faz assim, ó: mulher! Alguém sabe o nome dessa mulher? Alguém sabe o nome dessa mulher? Porque quem ri, quem para, ninguém lembra. Não faz nome, não faz história. Eu imagino o que passa na cabeça de Ló, porque ele deu um passo. Se ele olha para trás, o que acontece? Ele também o quê? Eu termino agora. Chegará um dia na sua vida que Deus está doido para te levar para uma outra estação, que Deus está doido para te promover e te levar para um outro ambiente, para uma outra geografia, para mudar você de região. Deus está doido para te conectar a lugares novos, a pessoas novas, a propostas novas. Só que existe uma coisinha muito perigosa: quem está caminhando com você. Porque quem está caminhando com você, ela pode colocar um peso emocional na sua mente tão grande que você para por causa dela. Aí ele sofre muito. Se eu fizer isso, eu incomodo ele. Ah, mas ele passa muita necessidade. Se eu fizer isso aqui, eu ofendo ele. A minha pergunta é: por que a gente nasce às vezes na mesma casa e cada filho tem um destino? Por que a gente mora no mesmo bairro e cada um tem um destino? Por que a gente mora na mesma cidade e cada um passa a ter uma realidade financeira, social? Por causa do poder chamado escolha. O poder chamado escolha. Ló tinha uma escolha: eu paro agora pelas pessoas que eu amo e não vou embora sozinho e morro aqui, e a minha história encerra aqui, ou mesmo doendo, mesmo triste, ou mesmo com sentimento de perda, eu preciso deixar essa pessoa aonde ela escolheu ficar. Porque o que Deus me disse é: saia e vá. Saia e vai para. Eu não posso me responsabilizar por quem parou. O que eu posso é obedecer à ordem de Deus. Todos nós teremos um dia, em alguma fase da nossa vida, que nós vamos olhar para frente e vamos ver pouquíssimas pessoas, porque infelizmente nem todo mundo vai percorrer o mesmo caminho, porque nem todo mundo vai acompanhar o seu ritmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou me colocando em forma. Se eu pegar deixa eu falar, um gordão de 200 quilos e falar com ele assim: vamos correr na Pampulha, eu tenho culpa se ele parar? Eu tenho culpa se ele parar? Eu posso fazer uma escolha: eu prejudico o meu treino para ficar com ele, ou eu continuo e paciência, ele que se cuide, sim ou não? Só que se eu pegar um maratonista, ele vai olhar para o Pedro e vai falar o quê? Pedro, você precisa treinar mais, você está devagar, você não vai acompanhar meu ritmo não. Sabe o nosso problema? A gente quer que todo mundo ande no mesmo ritmo, sendo que muita gente não se cuida, muita gente não se prepara, muita gente não se dedica, muita gente não treina. Então não se assuste se o seu ritmo ficar um pouquinho mais forte do que algumas pessoas. Talvez você vai ter que mudar de pessoas para que o seu treino faça sentido.
Mas triste é quando você não está conseguindo mais acompanhar o ritmo da galera. Tá na hora de você olhar para você e falar assim: eu preciso melhorar. Mas o fato é que Abraão, apesar de tudo parado ao redor dele, perdeu casa, perdeu história em Sodoma, perdeu anos de construção, perdeu tudo. Mas ele não olhou para. Fica de pé no seu lugar. Você vai lembrar disso aqui pro resto da sua vida. Você vai olhar para onde? Rumo ao alvo. Está escrito: rumo ao alvo é que eu vou. Rumo à soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo vai dizer: eu tenho um alvo. Paulo não estava vivendo a Deus dará. Paulo não estava vivendo, eu vou onde o Espírito quer. Não, ele deixou claro: eu tenho um alvo. Eu não esmurro o vento. Sabe o que ele está dizendo? Eu bato e eu sei onde que eu estou batendo. Paulo vai dizer assim: muitos correm atrás de uma coroa corruptível. Eu, porém, me esforço e me abstenho de tudo, porque eu estou atrás de uma coroa incorruptível. Cada um escolhe qual a coroa que quer. Eu escolho coisas incorruptíveis, coisas eternas, coisas que louvam a Deus, coisas que engrandecem o Senhor, coisas que trazem Deus para nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa herança, para a nossa casa. Então a partir de hoje você está proibido de culpar o outro, porque nessa história toda, desde Abraão até as filhas de Ló, todos eles tiveram a mesma chance e a mesma oportunidade. Uns riram, uns nem entraram na história. As filhas de Ló, você não sabe nem o que fizeram. Porque tem uns neutros, né? Não sai de casa, não faz nada, não ajuda nada, também não atrapalha. Ninguém nem sabe o nome. Entra mudo, sai calado. Eu escolho ser aquele, como Ló, que mesmo que talvez eu não comecei tão bem, em algum momento eu falei assim: a partir de hoje eu vou escutar Deus. Eu quero louvar uma canção, e eu oro te abençoando e você vai embora para sua casa. Eu quero louvar uma canção, para que a partir de hoje, a partir de agora, você nunca mais olhe para trás. Você está proibido de rir da promessa, de rir do que Deus está falando, e de olhar para. Você que estava pensando em parar, você está proibido de parar. Você que estava pensando que o seu passado era melhor, não era. O seu futuro é melhor. O que está para acontecer é melhor. O que está por vir é melhor. Põe a mão no seu coração, para a gente fechar. Tem algo grande do Senhor. Estou profetizando, tem algo grande do Senhor. Estou declarando, tem algo. Ei, eu estou pregando para alguém. Olha, já está chegando, meu filho. Talvez você não está vendo, mas eu estou falando pela fé. Ou talvez você já enxergou. Então, querido, Deus está dizendo para você: continua, avança, prossiga, caminha. Diga ao meu povo que marche, não para. Eu vim pregar para alguém que estava pensando em parar, pensando em largar tudo, pensando em desistir. Deixa eu falar algo para você: não para, não para. Avante, 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 avante.